Bom, a primeira coisa que eu preparei para conversar com vocês, enquanto vocês estão aí resolvendo, perdendo o medo de mandar as dúvidas, né? É sobre algumas conexões do teclado. Porque muitos alunos me perguntam, como é que funciona esse sistema do MIDI, para que serve? Mas tal teclado tem saída USB, o outro não tem, qual é a vantagem, o que eu perco? No fim das contas, essas são uma das perguntas que mais se faz lá na nossa plataforma e também no nosso canal no YouTube, qual teclado comprar e etc. Bom, então eu nunca tinha falado sobre essa questão do MIDI, e aqui eu vou falar também de uma forma bem simples, tá? Bem rápida, porque o objetivo não é entrar em detalhes técnicos de como funciona nada disso. Mas, basicamente, te mostrar as possibilidades, uma vez que você tem um teclado, o que você pode fazer, então, com esse teclado que vai ser bem interessante. O MIDI, ele é uma linguagem universal que conversa entre todas as coisas que estão relacionadas com teclado, com placa de áudio, com programas de gravação e etc. Então, ele é uma mensagem, certo? Ele não é uma mensagem de áudio, você não está enviando áudio. Áudio são aquelas ondas sonoras prontinhas. O MIDI, ele é uma mensagem 0 e 1, né, que a gente fala, é uma mensagem computadorizada, digital, daquilo que você está fazendo, que você pode passar para o computador ou para um outro teclado. A princípio, para quem nunca viu, eu trouxe aqui alguns cabos para a gente ir mostrando. Eu não vou conseguir mostrar a saída MIDI, mas o cabo MIDI, que todo mundo sempre fala, é este cabo aqui, ó. Então ele tem duas saídas iguais, né? Duas entradas iguais. Só vou aproximar aqui um pouquinho para você dar uma olhada como é que ele funciona. Ele tem, acho que aqui não vai aparecer muito na luz, não, por aqui não adianta. Ele tem, na verdade, 5 pinos, aqui melhorou, ó. Ele tem 5 pinos ali, certo? Então ele é um cabo super diferente que serve primeiramente para poder conectar, a ideia principal, acredito eu, a ideia no início era conectar um teclado a outro teclado. Por que isso? Você fala, poxa, qual a utilidade de eu fazer dois teclados se conversarem? Antigamente os teclados não tinham grande polifonia e muito menos tinham a possibilidade de tocar 2 timbres ao mesmo tempo. Né? Essas coisas que eu falo nos vídeos sobre o dual voice, o split voice, não dava para fazer isso, que os teclados eles tinham placas de processamento muito baixas para fazer tudo isso ao vivo. Então muitas vezes se usava esses cabos MIDI para que tocando em um teclado saísse um som dual voice, né? Como se você colocasse um som de piano em um e um som de strings, por exemplo, em outro, coisa que a gente está hoje super acostumado a fazer em até teclados mais básicos, antigamente não dava para fazer. Então, a princípio, essa era uma das grandes utilidades de antigamente. Também para poder trabalhar com o sequencer. O sequencer é aquele gravador que grava em MIDI também, certo? Ele vai gravar todas as informações MIDI, vai disparar essas informações ao vivo e essas informações vão disparar o áudio, certo? Em tempo real. Bom, é claro que, como eu falei, não vou entrar em grandes detalhes aqui. Vamos à prática realmente. Tem alguma dúvida sobre isso, Hilton? Ou eu posso continuar? Olha, só para tirar a dúvida do Marcel Vinícius aqui, ele perguntou qual a finalidade de um acorde relativo. Por exemplo, se ele pode tocar um Dó no lugar de um Lá menor. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta nessa então. Deixa eu só terminar esse pedacinho e a gente já fala sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o MIDI, vai me mandando também. Bom, o que a gente tem aqui então em relação ao cabo MIDI? Hoje em dia a gente usa mais o cabo MIDI para poder se conectar ou ao computador ou, por exemplo, a um iPad, né? um tablet, né? Em geral. Que o iPad acaba sendo que tem mais funções. Então, muita gente vê isso, acaba assistindo vídeos e fala, nossa, mas como é que eu vou fazer para conectar? Basicamente, todos os teclados assim semi-profissionais, mesmo antigos, eles já vinham com essa saída MIDI. Então, se você não tem um teclado com USB, com saída USB, você vai precisar de um cabo tipo esse aqui da M-Audio. Olha só, ele tem as duas pontas MIDI, certo? Então ele vai ser conectado no in e no out do MIDI lá do seu teclado e ele processa toda a informação aqui dentro e te envia uma USB para você conectar ao computador. Então eu usei isso durante alguns anos, enquanto os meus teclados não tinham USB. Agora que o meu teclado tem USB, eu uso um cabo USB normal, como este daqui que está nesse controlador aqui do lado, certo? Aquele de impressora mesmo, né? Um macho e um fêmea, e já você consegue conectar ao computador e consegue conectar também ao iPad. Qual é a grande utilidade, então, de eu ter um cabo MIDI ou, se eu tiver um teclado com USB, de eu conectar esse meu teclado ao computador ou ao iPad? A questão maior, na minha opinião, é mais uma parte como se fosse de produção. Então todo mundo que trabalha com produção musical
acaba ligando um teclado no computador por uma questão de facilidade, porque daí através do teclado você controla os timbres do computador, para você montar uma linha de bateria, uma linha de baixo, certo? Ou mesmo uma linha de teclado, mas tem muitas pessoas que não são tecladistas e mesmo assim possuem um teclado ligado ao computador ou ao iPad para poder fazer as suas produções. Por quê? Hoje em dia, a gravação dentro do teclado ela ficou pouco prática, certo? É muito mais prático a gente fazer uma gravação dentro de um programa de gravação, como é o caso do Logic, como é o caso do Nuendo, por exemplo, do Pro Tools, todos esses aplicativos, né, todos esses programas de gravação, é muito mais prático a gente fazer pelo computador do que fazer pelo teclado, naqueles sequencers do teclado, naquela telinha pequena do teclado. Para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, eu estou aqui com o meu iPad, deixa eu desligar aqui só a minha parte de áudio, a gente vai tentar fazer algumas coisas aqui para você poder escutar o que eu estou querendo dizer. Ó. Deixa eu desligar aqui o programa que eu estava usando. Ó, estou com o meu iPad e vou conectar o meu teclado controlador, que é este M-Audio aqui, certo? Ele não está ligado, tá vendo? Ele não está com nenhuma luz acesa, nada. Usando o meu cabo USB. Bom, o iPad, para variar, a Mac sempre sacaneia um pouquinho a gente, né? O USB não entra direto no iPad. O que a gente vai precisar, então, de um adaptador. Este é o adaptador original mesmo da Apple, que está presente num Camera Kit, que chama, que vem esse adaptador e um outro. Um é para cartão de memória e esse ele vem com USB. Como o meu iPad ele é mais antigo, né? É o iPad 2, então você está vendo que a outra pontinha dele é aquela pontinha mais grossa, né? Hoje em dia já é uma ponta nova. O que eu faço? Conectando então a minha USB aqui no adaptador, eu conecto no iPad, certo? Olha só. Uma vez que eu conectei no iPad, daí você tem várias opções. Se o seu teclado é um teclado normal, que vai ligado, plugado na tomada e tudo mais, simplesmente assim já vai tudo acontecer. Esse meu teclado aqui, ele nem tem entrada, você está vendo que ele está só com a USB, ó. Ele nem tem a coisa para ligar na parede, né, para ligar na tomada. Ele é alimentado pelo próprio iPad, porque ele é um teclado controlador, certo? E um determinado tipo específico, não são todos os controladores que são alimentados pelo iPad. Quando eu coloco aqui, então, um aplicativo, eu vou fazer rapidinho aqui só para vocês ouvirem um pouquinho. Deixa eu colocar de novo o meu cabo, para vocês poderem ouvir o som bom. Ó. Olha só. Então agora eu estou controlando um timbre de Hammond aqui pelo meu iPad, certo? Tá bom. Então essa é a tela que está rolando no meu iPad enquanto eu estou com o meu controlador junto. Esse timbre, por exemplo, que é um timbre de Hammond, olha que legal. São poucos os teclados básicos que te dão essa possibilidade de mexer tão bem num timbre desses, como, por exemplo, usar os drawbars, né? Eu ligar a distorção, desligar a distorção, colocar coros, a percussividade dele e tudo mais. Inclusive a Leslie, que você vai perceber lá em cima que agora está girando mais rápido, ó. Se você não sabe dessas coisas, enfim, não é necessário você saber, mas a questão só é te mostrar que às vezes você tem um iPad em casa e um teclado muito simples e simplesmente conectando pela MIDI, né, conectando pela USB com o adaptadorzinho que eu te mostrei agora, você consegue ter acesso a timbres muito superiores. Então, ó, eu vou mostrar aqui como que acontece. Aqui no começo da aula a gente estava tocando essa música chamada Green Onions. Olha só que interessante como que funciona. Eu vou te mostrar aqui um sequencer. Então esse é um sequencer super fácil de usar dentro do programa GarageBand, que é um programa que você vai pagar por volta de uns $5, se não me engano. É um programa sensacional para quem gosta de gravar, de produzir. Olha só, dá para perceber bem a diferença entre essas duas linhas? Em cima eu tenho uma linha azul, certo? Que são aquelas ondas sonoras. Isso daqui é um áudio, ou seja, esse daqui foi gravado em áudio, em onda sonora. Isso quer dizer que eu consigo manipular pouco essa onda sonora, certo? Por quê? Porque ela já está pronta. Eu não consigo trocar a tonalidade, deixar mais rápida, mais lenta. Na verdade, eu até consigo, mas eu não consigo fazer isso sem perder qualidade, certo? Então, o que eu consigo fazer com uma onda sonora pronta, na verdade, é simplesmente, às vezes, colocar um efeito, um reverb, alguma coisa do tipo.
Em contrapartida, essa outra linha verde, você está vendo que ela tem vários pedacinhos, vários tracinhos, ela está gravada em MIDI, certo? Quando eu fui tocar, eu toquei as notas aqui no teclado e ele foi gravando a informação MIDI. Quer ver o MIDI como é que funciona? Vou dar um editar aqui, você vai enxergar bem. Olha só, ele me mostra exatamente dentro do tempo da música, do compasso e tal, que nota eu estou tocando, que força eu apliquei nessa nota, certo? E o que é legal desse MIDI? Porque ele é totalmente editável. Eu simplesmente olho aqui e falo, nossa, tem uma nota que está no lugar errado. Eu vou lá, arrasto essa nota para o lugar certo e pronto, está valendo, como se eu tivesse tocado de novo a música. Isso é muito legal do MIDI, certo? Para você poder fazer essas produções, para você poder fazer esse tipo de gravação. Não só eu consigo mudar qualquer nota que eu usei aqui, como eu consigo mudar a velocidade da música, como eu consigo também mudar o timbre que eu usei. Eu posso muito bem, aqui eu estou usando um timbre de baixo acústico, né? Dá para ver o desenho do baixo acústico, mas eu poderia muito bem trocar por um timbre de baixo elétrico em questão de segundos, né? Simplesmente trocando o timbre que eu quero. Por quê? Porque está gravado, essa pista está gravada em MIDI. Ela tem as informações. Pensa da seguinte forma, o áudio é como se fosse, sabe aquele documento que a gente recebe em PDF, que você não consegue mexer muito? Você consegue ali trocar, de repente, o brilho, alguma coisa do tipo, mas você não edita um documento em PDF, porque ele é uma imagem pronta. O MIDI seria como se fosse aquele documento Word, que você consegue entrar, trocar a fonte, trocar tudo o que você quiser. Funciona bem dessa forma. Então, ter uma arma dessa na mão é muito boa para você poder trabalhar com produção, poder ter os playbacks e tudo mais. Deu para entender bem como é que funcionam essas coisas? Deu para entender bem como é que funcionam essas conexões? Isso tudo que eu estou mostrando no iPad, que o iPad ele é um pouquinho mais popular do que o MacBook, por exemplo. Eu uso bastante também os programas dentro do MacBook e existem outros programas também para PC que você pode procurar, certo? O Pro Tools, o Nuendo, como eu falei, né? No Mac eu uso bastante o Logic. A única coisa que eu não consegui fazer, para quem tem o tablet Android, teoricamente a coisa seria muito mais simples, seria só um cabinho, deixa eu trocar de câmera de novo, e daí vocês vão ver. Ó. Seria só esse cabinho simples que transforma aquela micro USB lá em um USB normal. Eu testei durante a semana inteira milhares de aplicativos ali que eu achei na Google Store, né? E nenhum funcionou desse jeito legal como funciona o iPad. Então eu não acho que valha muito a pena. Para quem está querendo realmente fazer produção e tudo mais, pode valer a pena o iPad. Última coisa que eu queria falar para você. Pedro, mas justifica eu comprar um iPad? Pode ser que justifique. Eu tenho amigos que, por exemplo, ao invés de comprar um segundo teclado, decidiram comprar um controlador como esse, que você vai pagar, você tem vários níveis, né? Mas você pode pagar ali, por exemplo, R$500, R$600 e comprar um iPad ou mesmo um iPhone para poder usar no palco. Eu não indico esse tipo de solução para ser o seu teclado principal, porque tecnologia é aquela coisa, pode dar problema. Então você pode às vezes subir no palco e de repente esquecer de desligar o Wi-Fi, recebe um e-mail do nada, ou se não você está lá usando e de repente acaba a bateria do seu iPad no meio do show, coisas que vão te atrapalhar bastante. E quer queira, quer não, como é uma linguagem adaptada, né, uma linguagem MIDI por um adaptador e tal, às vezes pode dar algum pipoco ali mesmo e parar de funcionar. Aliás, antes até de eu parar de falar desse assunto, eu vou te mostrar mais um programa, porque aquele GarageBand ele tem alguns timbres mais básicos, né? Mas existem outros programas também que são sensacionais, ó. Você já está ouvindo o áudio dele aqui, mas eu vou colocar, por exemplo, esse sintetizador aqui que eu baixei, né, durante essa semana. Deixa eu mudar aqui olha só. Isso daqui é um sintetizador de 6 osciladores. Para quem não sabe o que é isso, também não tem problema. Mas é esses tipos de timbre... Deixa eu tentar abaixar ele um pouquinho aqui. Esses tipos de timbre eletrônicos, né? Enfim, eu caí aqui num timbre qualquer que não é dos mais legais. Mas só para você entender que muitas vezes um set desse... né? Se você já tem um iPad, pode valer muito a pena, que você pode conseguir timbres realmente profissionais. Tudo bem? Existem todos os tipos de aplicativo para iOS. Para Android, como eu falei, a coisa não é tão legal assim.